Saudações, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado, pintando aqui na sua telinha do YouTube. E a gente vai aproveitar o gancho da estreia do novo filme de Quentin Tarantino, o nono filme de Quentin Tarantino. Porque falou que vai fazer só 10, né? Quem faz isso, né? Quem tem essa pompa aí? Próximo é Star Trek, será? Próximo é mais um western, porque pra ser diretor de western tem que fazer 3, né? É que ele disse. Mas ele manifesta muito desejo de fazer um filme de terror, né? Seria legal se ele realmente fizesse um... Eu acho Death Proof um filme de terror. Sem dúvida, o foco é a carnificina, aquela desgraça. Mas ele fala que... Mas como era lá no segmento do Grindhouse, etc., ele sempre fala que tem vontade de fazer um filme de terror. Mas vamos esperar o 10º filme do Quentin Tarantino. Enquanto isso, nós temos o nono, que é Era Uma Vez em Hollywood. Não é um filme de terror, mas ele traz como pano de fundo os assassinatos do Tate LaBianca, que é a família Manson, lá no Verão do Amor de 69, e aqueles assassinatos que eles mataram a esposa do Roman Polanski e aquele monte de loucura daquele culto doido. Então a gente vai fazer um canadão de Charles Manson no cinema e falar um pouco sobre a história também, o background do que aconteceu, as obras que a gente tem coisa na TV também, aquele seriado com o David Duchovny. Então a gente vai fazer um catadão aí de Charles Manson. Programa oportunista. Programa oportunista, exatamente, igual o Manson. Exatamente. Vamos botar umas cenas de vídeo aí dele fazendo... Não, cara, isso é macabro, não faça isso. Umas caras doidas e inscreva-se no canal antes de tudo isso. Ative a notificação e depois da vinheta a gente tá de volta. É engraçado a gente estar falando isso, o Tarantino está fazendo um filme que tem esse background, mas nunca fizeram também um filme assim, o filme definitivo sobre Charles Manson e família Manson, né? Não, eu acho que nunca fizeram. Assim, eu acho que a gente não tem também um filme que é focado nele. Nele, exatamente. Do antes, assim, pra tentar com uma construção do que veio a ser aquela pessoa, do porquê que ele é daquele jeito, não tem isso. Tem mais das vítimas, digamos, né? Exatamente. Mas acho que não teria... Das meninas da família Manson. Das vítimas, eu digo, eu disse, me referi a elas. Não que elas se considerassem vítimas, né? Mas... Acho que não teria nem como fazer, porque como que você vai traçar um perfil psicológico do cara, né? Às vezes ele tá bem, depois ele tá mal. Como que você vai saber da vida do cara? Sei lá, não sei se ele tem parente, não sei se tem, morreu faz 2 anos, gente. Morreu recentemente. Ele tem uma esposa, uma viúva, isso ele tem. Não casou, não chegou a casar. Você sabe que ele não chegou a casar. Não chegou a casar. O que é a mulherada dele? Porque ele descobriu que ela tinha um plano de que quando ele morresse, ela ficar exibindo o corpo dele num caixão em Los Angeles. Isso, numa redoma de vidro. Redoma de vidro. Mas eu lembro que teve até anúncio do casamento. Teve, mas aí ele existiu. Sim, como a moça só 25 anos mais jovem. Não, 52, eu acho. mais jovem. Bom, com certeza vai ter filme disso em breve. Com certeza. De comédia, só se for. De qualidade, né? Aí fica em aberto. Mas não tem, infelizmente, porque assim, eu acho que tem muito potencial. E esse ano a gente tem um filme novo. Tem um filme novo sobre que eu acho... Family Massacre, mas que a gente viu o trailer, parece essas produções. Nem esse. Eu tô mais falando do Charles César mesmo. Charles César, exatamente. Que eu achei... Eu colocaria ele entre os meus preferidos. Não quer dizer muita coisa, mas eu colocaria ele como... Pelo menos é o que... A gente vê mais da figura nefasta, misógina, grotesca que é ele mesmo. Quanto ele manipulava aquelas meninas mesmo. E não o Jesus Cristo que era vendido pelas habitantes ali do lugar. Exatamente. E é um filme da Mary Harron, que é a mesma diretora do Psicopata Americano. E é muito legal porque ela pega como pano de fundo as 3 meninas que foram presas, né? Isso. E aí é uma professora que quer dar college class, né? Ensinar elas, dar aulas pra elas, e ela tem que de qualquer jeito quebrar aquilo. É legal que fica em paralelo, né? O filme é não linear nesse sentido, porque essa professora ali na prisão, ela é indignada com o fato de elas serem obcecadas pela pessoa. Ainda. E é muito engraçado esse nome ser Charlie Says, o quanto vocês reparam que o filme inteiro ela fala Charlie Says, Charlie dizia. E contesta pra você ver. E aí fica claro também uma coisa que é importante de pontuar, que não sei se muitas pessoas tinham clareza do porquê que ele vira essa sociedade alternativa, riponga, paz e amor, flower power, para uma coisa assim, guerra mundial, terceira guerra mundial, negros versus brancos, exatamente. E aí pontua muito bem no filme isso. Vamos dar um pouquinho do contexto histórico então. O que acontece? Foi lá durante o Verão do Amor, o Verão de 69, a contracultura e o movimento hippie muito forte nos Estados Unidos. E aí o Charles Manson, ele tinha sido preso, né? O sonho dele era ser rockstar, ser um ator de rock. E aí ele tinha sido preso e quando ele saiu da cadeia, ele se mudou para Hollywood. E aí ele se instalou num rancho, que é o Rancho Spahn,
que era um rancho de um velho de 80 anos, o George Spunk, que tipo era cego e que tipo as meninas faziam favores sexuais pra ele em troca de ele... É um outro ponto que fica meio assim, existe isso no Charles Says, mas tipo, não o suficiente pra dar a entender que tudo isso aconteceu. Tipo, tem esse rancho, tem esse velho lá, ele é dono, mas rola as felações lá, rola o afago e tal, mas ali. não fica muito claro, mas aí a história é só... Mas aí também é questão de quem se interessa. Eu acho que os Estados Unidos, né, Charles Manson é uma coisa tão cultura pop lá, que esses diretores, seja lá quais forem, eles já têm as coisas por certa de quem vai assistir. Assim, todo mundo sabe disso. Sim, exatamente. Então, né? Exatamente. Ele e o Ted Bundy foram os dois mais notórios, né, de presos e que cometeram os crimes e os que estão mais rendendo esse tipo de produto midiático. E aí o que acontece? Aí as meninas, que eram aquelas meninas que fugiam de casa, que queriam viver o paz e amor, que queriam viver a riponguice toda, ele tipo pegava essas pessoas e oferecia abrigo, trabalho comunitário, tinha aquela fala mansa, aquela coisa meio messiânica. Era meio boy, né, aquele som que ele pregava. Ele tinha uma religião própria, como um novo Messias, e ele tinha uma visão além do alcance. E aí ele tirava tirava todo o ego. Exatamente, você tem que se despir do seu ego. Sim. E esse processo é doloroso. Apego material zero, né? E aí ele tinha todo um lance, é aquela coisa, né? Ele tinha o domínio do conhecimento ali das drogas e tal, ele fazia uso disso. Sim. E paralelo a isso ele tinha essa vontade de ser rockstar. 2 dos membros do Beach Boys frequentavam o rancho lá. Então, o que aconteceu? Na verdade ele mandava as meninas pra catar comida no lixo, né? E tipo, tentar conhecer pessoas e por uma coincidência do destino, uma delas conheceu o Dennis Wilson, que era baterista do Beach Boys. Isso. E aí ele ficou encantado com aquele monte de coisa também, aquela doideira daquela vida naquele rancho. E aí um dia ele teve uma audição com o Terry Melcher, que era o produtor do Beach Boys, o produtor de várias bandas de rock, que era o filho da Doris Day, que achou uma merda, cara. Achou uma merda. É demais, assim. É porque assim, é muito apelativo. E isso aí tem no Charlie Says também. Né? Ele transborda a personalidade dele ali sem filtro nenhum, assim. E o cara pega isso e é uma discrepância tremenda dos universos, assim. Sim. E aí gera essa revolta. Paralelo a isso tem ele é muito fanático em Beatles também, né? Exato. Tem o lançamento bem do álbum branco ali, que aí ele captou 68, todas né? as mensagens possíveis e aí mudou radicalmente o pensamento dele para com o mundo. Mas na verdade, sei lá, acho que ele já tinha tudo planejado já. Provavelmente. Mas é isso, e foi um estopim de vingança e ele já sabia que o Terry Melcher não morava mais lá. Mas mesmo assim, tá com foda-se. Foi, tipo, vai lá e acaba com eles, porque a ideia dele era muito louca, né, cara? Porque ele queria culpar os Panteras Negras, queria culpar os negros da morte dos riquinhos, por isso que é escrito pigs. Sim. Porque no começo era só roubo mesmo, né? Só roubo. Mudar as coisas de lugar, dar uma zoneada na casa, e aí depois foi escalonando para assassinato. E aí a ideia dele é que tipo, ia acontecer uma guerra racial gigantesca entre os negros e os brancos, por causa que o movimento dos Panteras Negras estavam muito fortes. Watts tinha acontecido recentemente também lá em Los Angeles. E a maluca dele que eles iam com a família, se esconder num buraco no deserto, esperar passar tudo, e aí subir, e aí repovoar o planeta. Porque ele falava que os negros não iam ter capacidade para governar e liderar o mundo. É ridículo. Patético, assim. Nossa, patético, mas ao mesmo tempo que todas as pessoas ali acreditavam piamente nisso. Sim, pois é. E era o Helter Skelter dos Beatles, do álbum branco, que foi gatilho de... Da onde que ele tirou essa mensagem subliminar dos Beatles? E ele fala, eu acho que é uma das melhores cenas do filme, que ele faz lá uma linha de raciocínio completamente maluca, né? Tipo, pra ele faz todo o sentido do mundo. E aí ele passa essa mensagem e a mulherada ali, que tem um ou outro que... Na maioria é mulher, né? Acho que tem uns 2 ou 3. Tem o Tex, que foi um cara que é o cara que matou também, foi ele, mais 2, foi a Sade e a outra, não lembro o nome. O Tex aparece bastante também no filme do Tarantino. Então, aí vem o ponto, tipo, não tem lá muitos filmes bons. Tem o Helter Skelter, que o Gui gosta bastante. O Gui gosta bastante do Helter Skelter. Gosto bastante. Você viu de 76 ou não? Só o de 2004? Não, só de 2004, que foi feito pra televisão, produção da CBS. E eu acho esse filme muito bom. Até por ser feito pra televisão, acho que é um filme até violento, brutal, né? Eu não sei se o Charles Manson era aquele... Ele era meio excêntrico, né? Tão excêntrico daquela maneira, mas
A atuação do Jeremy Davis tá foda. Eu acho que esse filme, ele sustenta muito do filme só na atuação. O menino também é muito bom do Charles VI, que é o Dr. Who. Bom. Que faz o papel E tem a menina, a protagonista é a retardada lá do Game of Thrones. E a filha a esposa do Sam. Olha só que casal, Goiva e Sam. Na verdade, esse é o desafio para quem for assistir o Charles VI hoje, que assistiu a última temporada de Game of Thrones. É descolar uma coisa da outra e ver aquela tapada daquela Ela tem um cara de fuinha, não tem? Nossa, tipo, sabe, pega no tranco, moça, vai, funciona. E esse Helter Skelter aí diz muito sobre... Eu acho que ele conta com muitos detalhes essa parte da zoneação das casas e escalonando os crimes até ao ponto de chegar e... É um filme bem extenso, né? Sim, aconteceu os casos do assassinato da La Bianca e depois Sharon Tate. Não, a Bianca foi depois. Primeiro eles mataram a Sharon Tate e aí depois no outro dia eles mataram os La Bianca, que eram donos de um supermercado. Sim. Só que quando o segundo que eles mataram, a ideia era matar e roubar a carteira pra jogar numa área dos Panteras Negras. É muito amadorismo, né? Tipo o Dani Falido do Cebolinha, né? E aí tem muito do julgamento do Charles Manson, né? Que aí também é desse filme, do Helter Skelter. Ele sendo julgado, e lá que ele é todo cênico e todo... excêntrico, onde ele briga... a gente tava vendo o vídeo lá dele, que ele brigou de verdade com o advogado e ele quis fazer sua própria defesa. Sabe o que esse retrato fala? Não é retrato falado, que as pessoas... A ilustração, né? No tribunal, né? Ele avançando assim. Parece um animal. Ele com um chinelão avançando. Você é louco. Daqueles desenhos do tribunal. 3 meses sem tomar banho, maluco. Rapaz do céu. Esse cara é bem louco, né? Então, porque Helter Skelter é um filme bem extenso, né? Então ele pega bastante do... Mas é aquilo, sempre começa mais ou menos ali 68 pra 69, aquele um ano. Um que começa a contar um pouco antes é o Aquarius. A série com o David Duchovny, Eterno Fox Mulder, que ele conta um pouco, assim, é uma advogada, se não me engano, que a filha dela foge de casa, ali em 67, e ela é muito amiga, ou ex, não vou lembrar, do Duchovny, do personagem dele, e aí pede pra ela investigar onde ela tá. E aí que ele vai começando, aí nesse meio tempo começa a ascensão dos Panteras Negras ali, e aí o Charles Manson começa a montar a família. Então não tem exatamente... Não começa a contar um pouquinho antes do que a maioria dos filmes já retratam. E tem também uma versão de 76 do Helter Skelter. Ele também foi lá pra pedir ajuda pros Hells Angels, ajudar ele. Tem essa cena, é verdade. Eles frequentam. E aí tem até essa cena específica, não sei se é verdade, mas foi uma coisa bem dramática, que ela se lembra, inclusive, quando ela tá presa, refletindo sobre... E aí, isso no Charles VI, né? Exatamente. Tipo, aí ela se dá por si do absurdo, que ela, do fanatismo, né? A chance que ela perdeu ali, né? Que foi um dos Charles Angels que chegam lá e tipo, vambora. Você quer sair? Charles Angels. Caramba! Chega a voz pelo... Imagina eles lá no show do Rolling Stones, né? O Charles Angel lá defendendo o Rolling Stones. Não, cara, isso também é uma das histórias mais absurdas. Vamos contratar o Hells Angel de segurança pro show do Rolling Stones. Isso é uma morte, necessidade de morte. Cara, nos 60 foi uma coisa. Como que não? Com certeza alguém falou, vai morrer alguém. Mas é isso mesmo. Bolsa de apostas, né? Quantos? Então, mas essa cena é muito marcante no filme. É um filme bom, assim, mas não é excepcional. Poderia ser. O material acho que sempre excede o que é mostrado, ainda mais nesse caso, né, que de uma diretora que há tempos não fazia nada assim e tal, a expectativa era grande. Era grande. Mas eu gosto de pontuar também, muito me lembrado, você falou aqui antes, no background aí. Olha. O Evan Peters na temporada Coach do American Horror Story. O Evan Peters finalmente teve todo o holofote que ele merecia. Ele sempre foi muito importante nas temporadas de American Horror Story, mas ele nunca foi protagonista. Na Coach ele e ele faz muitos personagens, inclusive o Charles Manson. É sobre muitas sociedades alternativas, né, seitas e tal. Inclusive ele é um incel na série. É legal porque apresentou esse termo para muita gente que não sabia do que se tratava. Ali na época do Trump versus Hillary, que... Fake news. É demais, cara. Vale a pena ver por isso também, além do terror, além dessa... Né, é escabrosa a quantidade de coisa que o Ryan Murphy coloca em American Horror Story. Coach não é exceção, mas o Evan Peters ele é protagonista e ele faz, inclusive, o Jim Jones, inclusive o... Andy Warhol e o Charles Manson. Acho que ele tá muito bem, Charles Manson, apesar de ser, né, um pouquinho. Ele faz mais coisas. Ele é muito bom, esse cara. Ele mereceu. Então vale a pena assistir.
apesar de ser bem pouco, são 10 episódios, deve ter um episódio e meio do Charles Manson, mas ainda assim merece menção, assim, porque marcou. Porque causa muito fascínio, né, a história do Charles Manson, porque agora, tantos anos depois, a gente vê o quanto aquilo parecia tão absurdo, mas o quanto o movimento da contracultura estava tão enraizado lá nos Estados Unidos, e como ele conseguiu controlar aquele monte de gente. Hoje em dia você fala, cara, não ia rolar. Lógico que muita coisa que eles fizeram. Tem um documentário muito bom que foi exibido ano passado na Fox, que é narrado pelo Liev Schreiber, que é Inside the Manson Cult, The Lost Tapes. Que é que eles encontram um monte de fitas gravadas com o pessoal da família. Então eles ensinando a esfaquear, eles ensinando a mexer na arma, eles falando aquela... Aí você vê eles mesmos, gravação aqueles footage lá dos anos 70, eles mesmo falando. Então não, o Manson... eu morreria pelo Manson, tipo, coisa que a gente costuma ver em filmes e costuma ver alguma coisa, outra em reportagem, tem nessas fitas documentadas. Ou seja, o Charles Sess usou isso de base. Provavelmente, porque tem horas que mostra eles lá com a arma e esfaquear o sofá ali, né? Capacidade de influência do Manson era foda, né? Foi, e o uso de drogas, porque droga, música, sexo, liberdade, faz o que quiser. E essa foi talvez a pedra derradeira no túmulo do Paz e Amor, né? Exato, o movimento hippie agosto de 1969, né? Acabou o movimento hippie porque a galera viu aquilo e tipo falou, não dá mais pra essa galera. E aí é engraçado que até teve um movimento cinematográfico por causa disso, que a gente vê aí o Aniversário Macabro, aquele Eu Bebo Seu Sangue, que aí já mostra quantos caras estavam de saco cheio dos hippies. Exatamente, a quebra e o cinema sempre ali lado a lado com tudo que acontece na história, ainda mais quando é algo extremamente chocante. Cinema marginal, né? Exatamente. Dessa nova Hollywood. Sim. Só citar, por exemplo... Taxi Driver. O próprio Drivers também. Sim, Taxi Driver ali é cinema de rua ali, você vê a podridão do Travis Bickle, ele não aguenta mais aquela imundície que ele próprio diz, né? Que ali já mais pra frente, nos anos 70, tem uma escalada de violência muito grande em Nova York, sim, né? Também. E aí acabou com o movimento, não adiantou porra nenhuma, a Guerra Vietnã continuou. Nixon teve... Mas Marcos, e o filme do Tarantino? E o filme do Tarantino? Só você assistiu aqui, tô muito esperançoso que seja, tipo, a expectativa é sempre gigantesca. Sempre. Sim. Eu acho que mais gostar de Tarantino é gostar de cinema, porque goste você ou não dos trejeitos, da mão firme do cara, do estilo, sei lá. Eu acho que ele homenageia muito o cinema de forma geral. Ele é um grande fã, apaixonado, e isso está muito refletido nos filmes. Então, assim... E esse daqui... Você se considera um fã de Tarantino? Não. Não? E você gostou desse filme? Eu gosto do Tarantino, eu acho Tarantino overrated. Falei aqui. Eu falei aqui. Eu acho que, tipo... Eu acho que o problema não é o Tarantino. Eu sou os fãs do Tarantino. Que são aqueles que falam que é o diretor mais genial de todos os tempos. Aí não. Olha, sabe? Não, mas isso é onda. Não teve a onda com o cara Nolan. Com o Nolan, isso também? O Berlusconi também teve. Também. Assim, eu gosto quando esses gênios, eles têm todo o retorno em vida. Sim, sabe? Sim, e aí ele... Nada de Lovecraft, Kubrick, que só depois... Exatamente, e aí ele consegue fazer disso mais produtos ainda, gerar mais conteúdo, sabe? Sim. E assim, ele tem os dedos dele em algumas coisas, né? Por exemplo, as produções dele. Ele rejuvenesce e resgata muitos filmes antigos, né? Ou faz com que a gente conheça muitas coisas que a gente não conhecia. Exatamente. Mas uma coisa que eu acho bem diferente desses filmes dos demais é que nesse ele não faz aquele caralhado de referência, de influência dele. Não. Ele sempre faz um filme. Ele faz mesmo uma ode ao final da era de ouro de Hollywood e contando como é que eram as produções da TV e como é que eram os faroestes, a própria indústria do western spaghetti depois. Então, tipo, é menos coxa de retalhos? É menos coxa de retalhos e mais, tipo, homenagem ao Hollywood no final dos anos 60. Mas mesmo vamos pegar referência de samurai, de cowboy e de máfia e de... Não é isso. É um filme mais... E talvez todo mundo esperasse isso. Isso é chocante, ser tradicional. Eu acho que ali é um nível, sei lá, Jack Brown, que é um filme, tipo... linear. Então, Jack Brown é o filme do Tarantino que eu tenho mais distância. E todo mundo tem mais distância. Porque eu não tenho bagagem suficiente. Um vídeo promovido pela Sony gringa, que tem aquelas perguntas e respostas antes do filme ser lançado, né? Q&A, o famoso Q&A. Tinha o mediador, ele falava assim que muito desse filme representava os 3 níveis de Hollywood, o passado, o presente e o futuro. Sim. Onde a Sharon Tate seria o futuro do cinema, né? Ali, igual você falou, o Western Spaghetti seria o passado ali, tentando
É a TV, ele é muito focado porque o Rick Dalton, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tá tipo com a carreira decadente que ele começou a fazer TV. E a TV naquela época não era igual hoje em dia. Ele fazia série, então? Ele começou a fazer série, exatamente. Mas ele teve uma carreira, assim, foi estreia? Não chegou a ser estreia. Ele fez alguns filmes de cinema que eram... o filme Groundhouse, aquele filme que tem até no trailer dele botando fogo nos nazistas lá. E ele fazia filme pro Groundhouse, aqueles filmes mais... exploitation dos anos 60, e aí ele teve um papel muito importante na TV, num seriado de faroeste, que era o Caçador de Recompensas. Só que aí depois a série é cancelada e aí ele começou a aparecer como vilão especialmente convidado das outras séries, do FBI, do Bonanza não, mas tipo do FBI, de vários outros seriados. Então ele viu que tipo, a carreira virou o vilão especialmente convidado que vai tomar porrada no final de astro principal, eu virei o vilão. E onde que entra o Manson nessa história? Eles mudam o Roman Polanski e a Sharon Tate se mudam pra casa do lado dele, do Rick Dalton. Lá em Seattle Drive, 5 mil. Eles se mudam lá. Era a casa do Terry Melcher. Tem uma curiosidade. Era o Terry Melcher do Denzel. Terry Melcher. Tem uma curiosidade sobre essa casa. O Trent Reznor, no começo dos anos 90, comprou essa casa. Ele é cheio, ele sempre foi abastado e tal. E aí ele estava produzindo o primeiro disco do Marilyn Manson. Quando ele deixou de ser só ali da cena da Flórida e tal, e queria lançar um disco, deixou de ser Spook Kids, com o nome, inclusive o Marilyn Manson, eu precisava citar, Charles Manson. Que, inclusive, se você tiver lido a carta do Charles Manson pro Marilyn Manson, se tiver entendido alguma coisa, me fala, porque eu li aquilo umas 500 vezes, dá pra entender uma palavra do que tá escrito ali, tipo, não faz o menor sentido. Tem um vídeo, só o meu parênteses, tem um vídeo muito bom no YouTube, que é do Watch Mojo, que são as 10 coisas mais absurdas que o Charles Manson já falou. Eu tenho medo da cara dele, aquela suástica. Ele inventou Deus. Sim, ele inventou Deus e ele é o melhor amigo dele. É muito difícil, cara. Então, aí ele comprou essa casa e o primeiro disco do Manson foi gravado lá. Que interessante. A casa dele foi distribuichada. Exatamente. Essa casa não existe mais, eu acho que ela foi demolida. Eu acho que você vai lá hoje ver, tipo, no Google Maps é só nada. E vale lembrar que o Roman Polanski, um ano antes, tinha lançado A Maldição do Rosemary e... Filmes malditos, ó, tá no card pra você assistir, que a gente falou sobre. E o filme logo depois que ele fez, que a Sharon Tate morreu, foi o Macbeth. Nossa. Tragédia shakespeariana, depois total, você vai contar da história lá do filme, com a Hilary Duff interpretando... Sim. Deixa eu puxar só mais um filme que não deixa eu só terminar de falar do Tarantino. Pode crer. Só que assim, e aí... ele se muda pra casa ao lado do Polanski e da Sharon Tate. E aí o que acontece? O Brad Pitt acaba conhecendo as meninas da seita, da família Manson. E aí vai desenrolar ali, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas põe na sua cabeça que é mais um daqueles what if, o que aconteceria ser. Não é um filme pautado na realidade. Eu acho tipo, que não... Bastardos Inglórios, sabe? Que tipo, Hitler... Não precisa... Hitler é queimado vivo lá. Não precisa nem ver um filme do Tarantino pra saber que ele tem essa capacidade de mesclar muitas histórias, né? Sim, sub-histórias, né? Porque aí você até entende o título, porque você pensa no começo que era uma vez em Hollywood, você vai logicamente se associar ao Sergio Leone, Uma Vez na América e Uma Vez no Oeste. Sim. E aí o Rodrigues fez Uma Vez no México depois. Então... Você se considera fã do Tarantino? Me considero. Muito fã. Qual que é o seu Você acha que ele inventou o cinema? Não. Qual que é o seu fã? Para, Marcos. Mas é um fã, cara. Tipo, é o fã de Beatles, o fã da Nintendo, o fã do Tarantino. É tudo chato, as pessoas estragam tudo. Qual que é o seu filme favorito do Tarantino? Puta, difícil, viu, velho? Pulp Fiction. Não, o meu não é o meu Pulp Fiction. Puta, difícil, mas eu vou falar Django. Olha só. Django. Tá vendo? É difícil, cara. O cara é muito bom. Até quando é ruim é bom. Sim. Mas aqui, eu achei 3 horas de filme, muita coisa, tá? É muita punheta. Ele se punheta muito nos filmes também, né? Ele faz isso, mas assim, é tão dinâmico as coisas. Dinâmico. Tem uma edição tão boa que, tipo... não tenho problema com esse tipo de punheta, não. E assim, o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt atuando juntos, os dois melhores da sua geração, Margot Robbie lindíssima. E aí a gente tem Kurt Russell, a gente tem o Michael Madsen, a gente tem o Al Pacino. Ele não tá... Não tá com o seu motherfucker? Tá em algum lugar. Não nem de costas tocando piano. Uma pontuação, um mini spoiler. Dizem, tem teorias que o papel do Kurt Russell seria o pai do cara do Death Proof.
Sim. Como é? Aí começa as conexões de que todos os filmes são... Não, eu só li isso só. Eu só li isso só porque eles estão até bem caracterizados com o cabelinho pra trás. Ah, porque o Brad Pitt é dublê, do Leonardo DiCaprio, e o personagem do Kurt Russell é o chefe dos dublês. Ele seria o pai do Stuntman... Stuntman Mike. Stuntman Mike. Já é, então. E é sensacional a cena da treta do Brad Pitt com o Bruce Lee. Então, é isso que eu ia perguntar. Porque assim, quando você vê o trailer desse filme, o choque é o Bruce Lee ali. Não é porque ainda quando ele era o Cato no Besouro Verde. Besouro Verde, série de TV. Série de TV, exatamente. Cara... Sem dizer muito, é legal o Bruce Lee no filme? É legal. Tá bom. Não, mas é caricatíssimo. Porque assim, caricatíssimo. Tem uma história muito boa do Bruce Lee que infelizmente não tá nesse filme, que é a história que ele era amigo do Roman Polanski e Sharon Tate. Mostra ele treinando a Sharon Tate. Olha a loucura, o Bruce Lee treinava a Sharon Tate e o Roman Polanski, e a história é que depois dos assassinatos o Roman Polanski entrou num mundo de paranoia tão grande que ele achou que inclusive o Bruce Lee pudesse ser um dos culpados. Nossa. Por conta, inclusive, de um óculos escuro, se eu não me engano. Uma evidência, escuro, né? Evidência que foi encontrada na cena do crime, e ele reclamando de que perdeu o óculos escuro dele, Bruce Lee. E aí ele acompanhou até um oculista pra checar ali e viu que a... Mas ele acompanhou deliberadamente ou só falou, você vai pegar o óculos? Então, essa história veio na biografia dele, muitos anos depois. Do Bruce Lee? Não, do Polanski, exatamente. A biografia do Polanski deve ser uma passada de pano gigantesca também, ele conta essa história, que aí ele bateu que não foi o Bruce Lee justamente porque era outro grau no óculos. Ele foi ao fundo, hein? Comprando um óculos escuro numa ótica, assim, uma óticas Carol, assim. Mas não varia o estilo do Bruce Lee. O Bruce Lee, ele resolve tudo com a mão, né? Aquele soco... É como uma arma mortal. Loki, aquele soco de dois dedos, assim, né? Que leva o cara não sei quantos metros à frente. Ele atingiu pontos que nunca ninguém antes atingiu. Sim, ele fez músculos surgiram que não tinha catalogado no corpo humano. Ele, ganhou do Chuck Norris no Coliseu, velho. Foi fácil, sem esforço. Imagina, o Bruce Lee abriu umas 7 garrafas no desafio do... Ele vai no supermercado, garrafa pet, assim, ele só dá aqueles de água, 5 litros, né? Você é louco, Jason Statham. Que Jason Statham é meu ovo, Bruce Lee, rapaz. Dá tipo aquele poder do Fei Long, né? No Street Fighter, né? A garrafa sobe e vira nada. Então, tem outro filme que eu gosto de falar. Deixa eu só finalizar uma coisa do Tarantino, que tem umas cenas bem de tensão, de suspense, e ele vai construindo, principalmente quando o Brad Pitt vai no rancho Spahn, e tipo... então eles fizeram a porra do rancho. Fizeram o rancho, fizeram a minazinha. Então é muito mais do que eu imaginava, né? Tem bastante coisa, mas é ali o background. Mas o terceiro ato é o que tá pra acontecer quando eles vão invadir a casa da Sharon Tate pra matá-la. Olha, eu não tinha ideia que era tão focado nisso. Porque Mas aí vira Tarantino do jeito mais escabroso possível. Nível Bastardos? Nível Bastardos. Então tá excelente. Mas sei lá. Já vejo aquele rancho pegando fogo já. Mas o nível mais cabroso que eu vi foi os 8 Odiados, velho. Aquela explosão de violência do nada, velho. Mas mais que o final do Bastardos? É que o Bastardos é uma mistura de alegria, né? Claro. Você viu o vídeo. Foi a primeira vez que eu vi no cinema a galera de pé gritando enlouquecidamente no cinema. Eu nunca tinha visto isso, fiquei em choque, assim. Nunca esqueci. Só faltou o Chris Waltz estar lá também, né? Mas aí depois ele se fode, então tá bom. Faltou o Chris Waltz. Mas eu tô indignado de não ter o Samuel Jackson, já perdeu o ponto. Perdeu uma estrela. Porra, Tarantino. Qual é? O filme que você queria pontuar, vamos lá. Então, é um que não é assumidamente Manson, mas não deixa de ser. Chama Martha Marcy May Marlene. Com a Elizabeth Olsen, que é uma atriz que eu gosto muito, mas eu acho ela muito injustiçada, porque ela não fez ainda um grande filme. E agora que ela se entrou na Marvel, aí que ferrou tudo. Agora ela vai estar na série, vai estar no Doutor Estranho. Ela faz sempre... Setembro, irmão. Exatamente. Ela é muito boa, mas em filmes médio pra ruim, assim. E nesse é bom, é um filme bom até porque ela é protagonista, e diz respeito de uma dessas pessoas que fogem de casa, são acolhidas por esses charlatões aí, nível Jim Jones da vida, e ela, ao contrário de muitas, ela consegue escapar, ela tem a sua lá, revelação e tal, e ela tenta se restituir, tenta voltar a ser uma pessoa normal, depois de viver em condições... Deve ser muito difícil, né, cara? Muito. Então eu recomendo, é um baita filme assim que eu não vejo muita gente falando, até porque o nome é meio... O nome você viu agora. O nome é tenso. No trailer do BG, porque eu não... Mas é um bom filme, O Márcio ficou 3 horas depois. Martha Marcy May Marlene.
Que também não é do Charlie Manson, mas que é baseado, aquele Last Shift do Anthony de Blas, que é fudido. Muito foda naquele 2016 mágico. Maravilhoso. Muito foda. As meninas de um culto, a família Manson, elas são presas e elas são presas numa delegacia que está sendo desativada e tem uma policial Hulk que precisa passar a noite nessa delegacia. Tipo a aprovação dela sozinha, né? Exatamente, eles estão mudando de endereço, né? E é só lá dentro, em tempo real, tipo, meio que minuto a minuto. E aquelas coisas lá que mostra aquelas cenas delas com a cirandinha. É pesado. Elas viram Foda, com a né? máscara, muito foda. Demais. Isso e também a homenagem que o Anthony de Blasi faz pro Carpenter, no Assalto a 13º Distrito também. Total, pode crer. Foda, né? Pode crer. Muito bom filme. Muito bom. E a gente teve Elizabeth Olsen e a gente teve Hilary Duff também. Rapaz. Hilary Duff, esse foi uma surpresa pra mim. É um filme até pouco conhecido, saiu esse ano, The Haunting of Sharon Tate. Mas o título engana, né? Engana porque você pensa, pô, a Sharon Tate vai assombrar alguém. Eu me imagino alguém mudando pra casa e... Pô, a Sharon Tate sendo assombrada, né? Não, sim, ela é assombrada porque o filme começa com partes de entrevistas ou de noticiários da época relatando o real mesmo, com cenas reais. Convencional ou ele é falso documentário? Convencional. Convencional. E a partir daí tem uma entrevista fictícia da Sharon Tate, feita pela Hilary Duff, que por incrível que pareça ela tá bem nesse filme, tá bem. E nessa entrevista ela tem um insight falando que ela tinha tido um pesadelo onde ela e outros amigos teriam sido assassinados da mesma maneira que eles foram. Isso um ano antes. Uma premonição. Uma premonição. Vai ver. E aí, o filme se passa um ano depois dessa entrevista, aí é o back-to-back, 3 dias antes de acontecer todos os... É tipo Mamonas Assassinas, não? Todos os acontecimentos. E é dirigido por um diretor que eu vou falar que ele é especialista no terror. Porque ele dirigiu Amityville Murders, que saiu ano passado, e ele dirigiu 4 documentários sobre o horror. Never Sleep Again. Que legal, hein? Caralho, Scream, The Inside Story. His Name Was Jason. Nossa! E Crystal Lake Memories. Nossa! Então é um cara que ele tem uma mão boa, a fotografia é muito legal, e há um caso também de que e se a premonição dela, ela acredita piamente que a premonição dela está certa, ela tenta convencer os amigos que estão lá, e tem umas surpresas ali do meio pro final que são legais. É um filme. Vou assistir. Um filme que até presta uma homenagem ao final do filme pra Sharon Tate. E assim, não é uma obra-prima, mas é um filme legal, é um filme divertido. E só pra fazer sentido o tapa que eu acabei de dar na minha perna, eu dei o tapa e eu não concluí, é porque eu ia falar de um jogo que eu lembrei. Porque eu tentei puxar coisas. Religião é sempre um assunto complicado em videogame, até porque videogame é brinquedo, né? Não é mídia livre, os desenvolvedores não podem fazer o que quiserem nos seus jogos, infelizmente. Mas recentemente saiu um jogo para todas as plataformas que eu comentei atrás, caso você tenha interesse nessa temática de fanatismo religioso, de seita, de isolamento, sociedade alternativa, chamado The Church in the Darkness. É mais parecido com o caso de Jim Jones, que caso você não saiba eu recomendo dar uma lida, porque é pesadíssimo. Inclusive a gente não tem, né, um filme do Jim Jones, o mais próximo é o Sacramento, né? Sacramento, exatamente. E tem um que é um dos italianos de canibal, que tipo, tem um cara que é... Sim. Mas não focado e não assumidamente Jim Jones, eu acho que seria muito legal fazer. Esse jogo é basicamente isso, só que essa sociedade saiu dos Estados Unidos nos anos 60, porque estava sendo perseguido pelo governo, e se instaurou na América do Sul, num país fictício, tipo uma Colômbia, assim, e lá tem lá seus 500 membros e o seu missionário, a esposa dele, que também é uma missionária, e eles vivendo lá harmoniosamente, só que há muito tempo o sobrinho do protagonista não dá notícias, então ele vai até lá ver o que está acontecendo. Então você se infiltra nessa, eu esqueci o nome da cidade dos Milagres, uma coisa assim, você se infiltra lá. Tem também o Far Cry 5, que também é famoso por ter abordado isso, gerou polêmica por conta disso, mas eu acho que esse jogo foca muito, é 100% nessa premissa, e você pode abordar as situações de muitas formas. Você pode ser extremamente pacífico, você pode tentar conversar com algumas personagens, ou você pode ser mais agressivo, então é interessante, é bem independente o jogo, ou seja, não custa esses absurdos de 250 pau, e é dentro dessa temática que
infelizmente o videogame não explora muito, apesar de ter muito potencial. É qual plataforma? Todas. PS4, Xbox One, PC e Switch. Legal. E vale lembrar, antes da gente finalizar também, porque vai ter bomba. Vai ter bomba. Ai, meu Deus. Vai ter bomba. Depois a Hilary Duff vai ter bomba. Então, impressionante. A Hilary Duff não foi essa foi a dica. Fazer um filme... Não foi a bomba, Ela cara. interpreta a Sharon Tate, que era tipo, né? Era lindíssima aquela mulher, gente. Pelo amor de Deus. ela era um patamar de beleza, de pessoa filantrópica. E ela tava pra etc. estourar, né? Ela nunca tinha sido protagonista de um filme, ela tava no momento de grávida, né? Então, isso é a parte mais... Não, terrível. Essa é a parte mais... Pior é impossível, né? Mas vale lembrar também pros criadores das teorias de conspiração de plantão que o John Lennon foi morto na frente do edifício da Cota. Tem um filme lá do Jared Leto. Que é o Mark Chapman, né? Capítulo 27, né? O filme é crítico, mas não deixa de contar, né? Sim. Inclusive apresentar uma geração inteira pro Apanhador no Campo de Centeio, que é um filme, que é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. E, né, era um Beatle, o prédio foi gravado do bebê de Rosemary. Charles Manson morto na frente. Como um Polanski. É muita coisa, são muitas coincidências. Eu quero acreditar. Exatamente. E agora a bomba do trash modernizado. Eita! Mas a bomba, vai ter bomba e vai ter DVD no lixo? Não, eu não tenho. Desse hoje eu não tenho. Não tem. DVD do lixo, não. Hoje não. Joga o Charles Manson no lixo. Sim, ele já tá no livro do capeta lá. Tá no né? Bom, a gente tava pesquisando. Eu gosto. Eu acho que gosto. Você se atrapalha toda. Volta pro papel. Vou voltar. Papel desamassado. Lógico, vou voltar pro sistema não. analógico mesmo. Agora na modernidade não tá dando certo. Eu parei pra você antes de vir gravar, anotei aqui no guardanapo os filmes, tá ligado? Marca de boca macarronada. Só lembrando que, só fazendo mais um adendo no filme da Hilary Duff, para que o pessoal possa ir, tem uma parte onde o pessoal da família Manson deixava várias fitas demo lá, crendo piamente que o Terry Matchell ele estava lá, só que ele estava escondido e não queria atender. E quando ela começa a tocar essas fitas, você vê umas mensagens subliminares na da Xuxa tocando disco pra trás. Sim, tem essa parada de... Por que ela faz isso? A Sharon Tate tocando o disco que tá na frente. Não, porque ela chega e ela acredita que dois dos amigos estão envolvidos. É uma história um pouco complexa assim, mas é legal. E aí essas porque fitas... estava a filha do lado do Barão do Café, estava um amigo do Polanski e o cabeleireiro que já tinha sido namorado da Sharon Tate. Ela deu um pé na bunda dele. E tinha mais um caseiro. São 5 pessoas. São 5 pessoas. E são 3 pessoas que vão pra matar lá, as 2 moças e o cara. Na verdade são 4, né? Só que uma não foge. Isso. Uma foge. É o Tex, a Sage e a outra que eu não... E tem a famosa frase do Tex, né? Eu sou o diabo e vim fazer o trabalho dele. No filme do Tarantino tem. Pois é. Exato. Bom, A Bomba é um filme chamado The Cult, ou The Manson Massacre, de 71. 71. 71, quase, foi um pouquinho depois, né? 2 aninhos já começaram a explorar, né? Vamos fazer filme. Pois é. Mas a sinopse é legal, né? Que é um monge líder de um culto. Monge? É, um monge líder de um culto que ele vive rodando o mundo dentro de um caixão, que ele vive no caixão. E o caixão é transportado por um rabecão preto. Tipo fantasma? Isso, Só que ele é sádico de vez em quando com as suas seguidoras mulheres. Só de vez em quando. É sádico de vez em quando. Só de vez em quando. Só tipo domingo à noite. Sim. Fantástico. Sim. Que não é sádico. Começa o Faustão. Sim, pois é. E o trailer tem até ele de vestir aquela vestimenta tipo de frade mesmo. Tipo hábito, assim? Preta. E aparece ele sendo transportado no caixão. Deve ser bem... Deve ser pior que isso que a gente viu que vai sair esse ano aí, que é tipo caseiro, né? Será que é pior que o Papai Noel das Cavernas? Acho que dá pau a pau, hein? Não, o filme é bom. Papai Noel das Cavernas Esse filme do The Cult aqui me lembrou aquele, o que é considerado o pior filme de todos os tempos, aquele Manos, né? The Hands of Fate. Me lembrou. Também era um cara de uma seita, né? Sim. É o Manos. Eu acho que é muito de propósito. Pra condenar esse estilo. Deve ser o exploitation dos anos 70, 70. Com certeza. E vale lembrar que
Aquela entrevista doida lá do Charles Manson, que ele tá careca cabeludo, né, uma época. Sim, ele raspou metade da cabeça, pra quê, né? Mas é proposital, não é tipo Leme, não. É proposital, ele raspou, né? Sim, e ele, quando ele começa a fazer... Não, para. Não, eu acho isso medonho. É porque ele fala que não é ninguém, velho. Não, é medonho. Sim, que chega com corote, né, de um Eu lado. não consigo ver esse vídeo mais. Vi uma vez só, fiquei mal, não consigo ver mais. Que corote. Então o Radical ali com uma linguicinha. Isso. Um ovo colorido. Merda acontece com o Charles Manson. Chega, vai, mano. Essa foi a deixa pra gente encerrar mais um episódio do Trash Modernizado. Vá ao cinema assistir Era Uma Vez em Hollywood. Você que é fã do Tarantino, você que acha o Tarantino overrated ou você que gosta de cinema, vale muito a pena assistir. Também vale se inscrever no canal, vale ativar a notificação, vale seguir todas as nossas redes sociais. Gostou do vídeo? Passando batido algum filme do Charles Manson que você gosta? Anota aí que semana que vem a gente... Anota aí não, comente aí. Isso. Tá. Anotar é só alguém no papel de pão. Eu vou voltar com esse hábito. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Tchau. Tchau.